No mundo, nas casas, na espiritualidade. A responsabilidade do homem na evolução dos animais. No ar, pela Web Rádio Meimei. Animais, nossos irmãos. Bom dia, amigos e amigas ouvintes. Este é o programa Animais Nossos Irmãos que você está ouvindo pela Web Rádio Meimei e vai ao ar todos os domingos às 10 horas da manhã. Não consegue ouvir ao vivo? Tudo bem, você pode ouvir pelo YouTube ou Spotify, onde todos os episódios estão disponíveis. No programa de hoje, o nosso 41º programa, o Dia de Finados e a data comemorativa para nossos amados pets que já nos deixaram. E o que acontece de fato quando eles morrem? Se vão de vez ou ficam um tempo entre nós? A chuva chegou e com ela os cuidados com a água parada. E nem tudo está perdido. A história do menino que deu seu skate para salvar um gato de rua. E no quadro Dica do Ouvinte, a dica da minha amiga Nilza e mais curiosidade de animais. Envie histórias e perguntas para o e-mail animaisnossosimãos2024@gmail.com. Tudo junto, minúsculo e sem o tio. Agradecendo aos técnicos que ajudam a tornar possível esse programa, intercalando a mesa de som, Guga, Cid e Miguel. Eu sou a Vanderly, vem comigo em mais um programa. Você está ouvindo Animais Nossos Irmãos. Hoje é dia de finados, um dia dedicado à memória e oração pelos entes queridos falecidos. Uma data importante na tradição de várias religiões que fortalece a esperança na vida eterna e no local para onde todos nós vamos. A data, também conhecida como Dia dos Mortos em alguns lugares, envolve visitas a cemitérios e participação em missas, refletindo a crença em algo que sobreviva ao corpo. Mas será que existe um dia para homenagear os animais? A data mais aceita para homenagear pets que já faleceram é o dia 27 de outubro, inspirada na celebração mexicana do Dia dos Mortos. Mas outras iniciativas sugerem datas como 3 de novembro ou simplesmente celebram os animais no Dia de Finados humano, 2 de novembro, incluindo-os em altares e rituais. É um momento para os tutores lembrarem e prestarem homenagem aos seus companheiros e serve como uma oportunidade para refletir sobre o respeito, cuidado e a responsabilidade que temos com os animais, além de expressar gratidão e amor por eles. E a tradição de homenagear pets no Dia de Finados, aqui no Brasil, acontece sem que muitos saibam. Há famílias que aproveitam o dia para ir ao cemitério visitar o túmulo dos seus pets também. E outros homenageiam com fotos e lembranças. Bom, aqui quero falar um pouco sobre algo que poucos sabem. É proibido enterrar seu pet, sabia? Sim, enterrar animais é proibido, pois que pode ser prejudicial por causa do risco de contaminação do solo e da água, causada pelo líquido da decomposição do corpo. Líquido que pode espalhar doenças para outros animais e pessoas, além de ser considerado crime ambiental. Para um descarte correto e seguro, o ideal é optar pela cremação ou por serviços pets funerários especializados. Acontece que nem toda cidade dispõe desses serviços e, quando dispõe, os custos podem ser bem incompatíveis com a situação financeira da maioria que possui dezenas de animais. Não estamos falando de cães de madame, desses que possuem até mesmo plano de saúde. Estamos falando de pessoas que vivem à margem da pobreza. Aí você pode dizer, mas a prefeitura recolhe e é gratuito. Você deixaria seu filho ser levado por estranhos dentro de sacos sem saber o fim que será dado ao corpo que você tanto amou e ama? E esse é um assunto que sempre me deu calafrios. Não tenho coragem de deixar que a prefeitura leve meus pets mortos. Posso estar errada e esse é apenas um sentimento meu, que não deve servir de exemplo a ninguém.
apenas meu jeito de ver essa situação. Pois que se para humanos há cemitérios para cuidar e velar pelos restos daqueles que amamos, por que com animais eles são tidos como lixo, disseminadores de doenças? Não podemos querer que eles também tenham um local adequado? Ou mesmo uma forma digna de descarte? Bom, sem me estender demais nesse assunto, fica o meu respeito nesse dia a todos os meus pets que já se foram, que deixaram saudades e alegrias. Na Web Rádio Meimei, Animais Nossos Irmãos. E já que falei em plano de saúde para animais, você sabia que existe esse serviço? Alguns chamam de humanizar animais, dando a eles os mesmos benefícios que se dá aos seres humanos. Mas eu gosto de dizer que é apenas cuidado. E que usar a expressão humanizar é tirar deles o mérito de terem direitos só por si, como se apenas os humanos fossem merecedores de cuidados. Os planos de saúde para pets começaram a surgir na década de 1990, com um exemplo no Rio de Janeiro em 1994. No entanto, a tendência se consolidou e ganhou força a partir de 2010, com uma busca crescente por esses serviços nos últimos anos. Algumas empresas já oferecem esse serviço desde 2003 e o conceito começou a se popularizar e ganhar mais adeptos, impulsionado pelo amor aos pets e a maior preocupação com a saúde deles. Atualmente, a procura e a oferta de planos de saúde pet cresceram significativamente, tornando-se um mercado mais consolidado, com diversas empresas oferecendo opções, com diferentes coberturas e preços. E parece que existe um projeto de lei que possibilita que empresas criem um plano de saúde ao animal doméstico do empregado, sem descontar o valor do salário, ou precisar pagar encargos referente ao benefício. E o argumento usado para o projeto de lei é que os animais domésticos representam há muito tempo facilitadores da saúde dos seus próprios tutores, reduzindo o estresse dos donos, o risco de alergias em crianças, diminuindo a depressão e a ansiedade, ajudando a prevenir ataques do coração e até a identificar câncer. O mundo muda, meus amigos, e que venham as boas mudanças. O ouvinte quer saber. A ouvinte Manu tem a seguinte dúvida. Já li em fontes diferentes que os animais ficam em suas antigas casas depois da morte, ou que são resgatados imediatamente após o desencarne, sendo levados para colônias especializadas. Qual das duas está certa? Eles podem ficar nas casas, velando e cuidando pelas pessoas que amam, ou são recolhidos imediatamente? Olá, amigo ouvinte, obrigada pela pergunta interessante. Eu já li também sobre essas crenças de que os animais ficam um tempo na casa, cuidando dos tutores, e vou falar o que acredito e acho mais coerente. Os animais não são anjos da guarda para ficarem velando e cuidando de pessoas depois que desencarnam, e quase que em totalidade eles são levados para colônias, onde são cuidados e se preparam para a nova reencarnação, pois que a maioria deles reencarna muito rápido. Mas existe uma parcela bem pequena de animais, que talvez por já se sentirem como humanos, já estarem mais evoluídos, podem precisar de um tempo maior entre os humanos depois do desencarne. Nesses casos, eles ficam com responsáveis, nunca sozinhos. Eles são assessorados e podem permanecer alguns dias ou semanas na casa, para ir se despedindo aos poucos. Mas isso não é regra. Na verdade, isso chega a ser uma exceção. Animais dormem a maior parte do tempo depois do desencarne, assim como acontece com humanos. Há o período de refazimento, de descanso, se assim podemos chamar. Mas é um período importante, longe das emanações de tristeza que a maioria deles desperta ao partir. Quase sempre, eles voltam para uma visita, sempre com acompanhantes, para rever os entes familiares que ficaram. Mas isso
apenas quando eles deixaram pessoas saudosas. E talvez seja dessas visitas que nasceram essas crenças, pois que algumas pessoas podem vê-los e, vendo-os em visita, podem achar que eles ainda moram na casa ou que estão velando pelos familiares. Eles não estão no mundo por nós. Cada animal tem uma trajetória única, e se estamos na vida deles é apenas para aprendizado. E só ressaltando, essa resposta vale apenas para pets, aqueles animais que convivem conosco, cães, gatos, pássaros e outros. Pois que para a morte de animais de caça ou abate para o consumo, o recolhimento é um pouco diferente, já que eles morrem de forma traumática, sem ninguém que os ame, são vistos como produtos e descartáveis. E eu espero ter respondido sua pergunta e continue perguntando. Fique atento! Fique atento! E enfim, a chuva. Que bênção para a natureza que é a chuva. Ar limpo, plantas cheias de vida e água farta nas torneiras. Mas fique atento. Agora começa também o período mais propício para as larvinhas de mosquito da dengue. Não deixe locais onde possa se acumular água parada. Cuide de bebedouros de animais e vasos de plantas. A dengue, apesar de ser uma doença que já conhecemos e chega a ser banal falar dela, é uma doença que pode matar. Não ficamos imunes a ela, podemos pegar dengue muitas vezes, acarretando a cada novo contágio um pouco mais de perigo, pois que aumenta o risco de desenvolver formas graves da doença. Isso ocorre porque os anticorpos gerados pela primeira infecção podem não neutralizar completamente o novo sorotipo do vírus. E em vez de proteger, podem facilitar a entrada do vírus nas células. Vamos cuidar do nosso quintal, eliminar tudo que estiver empilhado, propenso a acumular água, pois que as abençoadas chuvas começaram, e com elas a vida, mesmo que essa vida seja um perigo para a nossa sobrevivência. Sendo assim, melhor prevenir e ficar atento. Foi notícia! Foi notícia! Uma notícia inspiradora que veio lá dos Estados Unidos. Zayn, um menino de 9 anos, ganhou o prêmio de Criança do Ano da Sociedade Americana para a Prevenção da Crueldade contra os Animais, por impedir um grupo de crianças de maltratar um gato. Zayn narra que viu um grupo de meninos fazendo maldades com um gatinho, jogando-o de um lado para o outro, e se aproximou. Nessa hora, para impedir que continuassem maltratando o gatinho, ele teria oferecido seu skate para que brincasse, desde que deixassem o gatinho em paz. As crianças concordaram e levaram o skate embora. O gatinho foi socorrido pela família do menino e levado ao veterinário, onde foi diagnosticado com infecção nos olhos e problemas respiratórios. Peaches, como foi apelidado pelos novos tutores, ainda precisou fazer uma cirurgia que terminou com a remoção de um dos seus olhos. Zayn foi homenageado pela coragem e compaixão na premiação de Nova York. O evento reforçou o valor da empatia e da proteção aos animais, e o menino afirmou que pode ganhar outro skate, mas não pode ganhar outro Peaches. Sem dúvida, uma história que motiva e que por ter sido notícia, fez feito algo memorável, mas nós sabemos que muitas ações que merecem aplausos são feitas no anonimato e não viram manchetes. Cuidemos de ensinar desde cedo aos nossos filhos o valor da vida. Assim, estaremos a um passo da terra de regeneração. Foi notícia! Foi notícia! O ouvinte quer saber. A ouvinte quer saber: é possível um ambiente influenciar o cultivo de plantas? Nada em minha casa nasce. Eu tento de tudo e não consigo fazer nada germinar. A culpa é minha?
Olá, querido ouvinte, não se culpe ao extremo, existem muitos fatores que podem estar interferindo nas suas plantas. Mas respondendo sua pergunta, sim, pode haver interferência energética no seu cultivo, mas não precisa vir propriamente de você. Uma casa onde vivem muitas pessoas possui um ecossistema espiritual, pois que cada um vai criar e atrair suas realidades, e nem sempre são boas. Nessa realidade ou ecossistema, onde um influencia o outro, pode haver energias incompatíveis com as plantas. Mas como eu inicio falando, não se culpe, nem tudo é espiritual. Pode haver problemas de iluminação, hidratação, fertilização. Eu gosto muito de plantar, mas percebia que minhas plantas não vingavam. Cheguei a pensar que minha mão não era boa ou que minha energia estava ruim. Até que vi uma das minhas gatinhas fazendo xixi na terra das plantas. Pode haver mais que um motivo espiritual, minha amiga, mas já que o assunto foi abordado, não há dúvidas, inclusive já foi comprovado que ambientes felizes, onde impera harmonia e bondade, são aprazíveis para plantas e animais. No livro 50 anos depois, escrito por Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, que narra uma das reencarnações de Emmanuel, há um diálogo entre Elvídio Lúcius com o irmão Marinho, um homem santo que guarda um segredo no livro e que vale a pena ler. Mas vamos ao trecho que quero dar como exemplo. Mas que segredo haverá nessas paragens para que a terra se mostre tão dadivosa e exuberante? Exclamou Elvídio, respirando profundamente. Não sei, disse irmão Marinho com simplicidade. Aqui tão somente amamos muito a terra. Nossas árvores frutíferas nunca são cortadas para que recebamos as suas dádivas e suas flores. Os cordeiros nos dão a lã preciosa, as cabras e as jumentas o leite nutritivo, mas não as deixamos matar, nunca. As laranjeiras e oliveiras são as nossas melhores amigas. Às vezes, é a sua sombra que fazemos nossas preces nos dias de repouso. Somos aqui uma grande família e os nossos laços de afeto são extensivos à natureza. E deixando o maravilhoso livro e voltando a responder à pergunta da amiga ouvinte, como eu disse, não se culpe, nem tudo está no nosso controle. Caso esteja fazendo tudo certo, alimentando e proporcionando iluminação adequada às suas plantas, apenas tente ficar tranquila e amável ao lidar com elas, pois que assim elas sentirão seu amor e boa intenção e poderão crescer feliz. Espero ter respondido sua pergunta e continue perguntando. Vanderly do Carmo está apresentando Animais Nossos Irmãos. Existe uma tradição que roda o mundo e nasceu na Grécia, que é a de jogar uma moeda nas águas de uma fonte. Essa tradição nasceu da escassez de água e da necessidade de uma barganha com as divindades, para que, mesmo escasseando, nunca falte do sagrado elemento. E seguindo a tradição, se de viagem à Itália, não deixe de jogar uma moedinha na Fontana di Trevi. Faça seu pedido, mas jogue de costas, assim poderá voltar a Roma um dia. Se os seus desejos serão atendidos, depende da sua fé. Mas saiba que seu desejo pode trazer sorte para muita gente, pois o lucro anual dessa fonte é de 1 milhão de euros, que vai para o Caritas, uma instituição sem fins lucrativos da Igreja Católica, que atua em mais de 200 países. Fontana di Trevi não é a única, e inúmeras fontes espalhadas pelo mundo atraem turistas, que, movidos pelos desejos, contribuem com uma moedinha. E onde houver uma fonte, há o desejo de desejar algo, e lá se vai mais uma moedinha inocente, mesmo que nem seja uma fonte, podendo ser apenas um poço desativado, e mesmo que haja um explícito aviso com letras gritantes de proibido jogar moedas, ainda assim as moedas são arremessadas. O trabalho para tirar as moedas do fundo dessas fontes e poços eu nem preciso enumerar. Elas se acumulam, pesam e em alguns lugares é necessário drenar ou dragar toda a fonte,
ou lago, ou poço, ou poça, ou qualquer coisa que tenha água e um desejoso por perto. Agora, imaginem 5 quilos de moeda dentro de um estômago. 915 moedas, para ser exata. Aconteceu na Indonésia há alguns anos, em um lago público, a sudeste de Bangkok, onde se acredita que traz longevidade jogar moedas em tartarugas, que são conhecidas por viverem muito. Uma tartaruga marinha que recebeu o sugestivo nome de Bank, ou banco em português, aliás, péssimo senso de humor de quem a nomeou, né? A tartaruga tinha 25 anos e acabou confundindo as moedas com comida e ingerindo o indigesto lanchinho. As moedas estavam há tanto tempo dentro dela que algumas haviam sido parcialmente digeridas pelo estômago. Mas a gravidade da situação só foi percebida quando ela não conseguia mais nadar, pois que com 5 quilos de moeda na barriga, ela tentava e afundava, subia e descia. Ela foi submetida a uma cirurgia bem-sucedida de 4 horas, voltou para a água sob o otimismo de todos. Mas o metal em seu sangue intoxicou seu organismo e ela não teve chance. Viveu pouco para que a fé de viver muito de outros pudesse se realizar. Aqui vai meu desejo, sem fonte e sem moeda. Se quiser sucumbir ao desejo de desejar algo atirando metais, tenha o cuidado de certificar-se que nas imediações não haja animais que possam confundir as moedas com alimentos, pássaros, peixes, tartarugas. Pois que não existe moeda e nem fonte suficiente nesse mundo, meus amigos, capaz de livrar suas costas dessa culpa. Aqui o ouvinte participa. Dica do ouvinte. A dica é da minha amiga Nilza. A matéria que ela me mandou, já falei parte dela no episódio 25, que trata da sequência de fotos feita em 2018, onde uma baleia-orca, nomeada pelos cientistas que a assistem de J35, ou Telaquá, nome pela qual ela ficou conhecida, deu à luz, mas seu filhote morreu logo em seguida, e ela, se recusando a aceitar a morte dele, o carregou na superfície por 1.600 quilômetros. Com medo que ele se afogasse, ela o mantinha fora da água, e essa baleia em especial carregou seu filhote por 17 dias. E esse foi o recorde de uma orca, pois isso é bem comum entre elas. Quando minha amiga enviou a matéria, que eu vi as imagens e os títulos, pensei, isso é antigo, o pessoal está reescrevendo a história? Acontece que não era antigo, era bem recente. A baleia voltou a repetir o feito esse ano. Triste de narrar, mas foi o que aconteceu. Após o episódio de 2018, quando ela soltou o filhote morto, deixando-o afundar, ela seguiu com sua vida. Teve mais um filhote em 2020, um evento muito comemorado pelos cientistas que a assistem. Fim de 2024, Telaquá foi novamente vista carregando um recém-nascido morto, o que foi um momento de preocupação para os pesquisadores, dado ao estado crítico da população de orcas residentes do sul, que sofrem com a escassez de alimentos. Em 2025, ela foi vista novamente carregando o corpo de um terceiro filhote morto, o que gerou ainda mais preocupação sobre a sobrevivência da espécie. A perda de um filhote não é apenas devastadora para Telaquá, mas também para a população em rápido declínio de orcas residentes do sul, que está à beira da extinção, com apenas 73 mamíferos marinhos restantes, contagem feita em 2019. A população residente do sul é considerada uma das populações de mamíferos marinhos mais criticamente ameaçada nos Estados Unidos, segundo os pesquisadores. Esse ato de luto levanta preocupações entre os pesquisadores pelo seu impacto físico e emocional em Telaquá, como membro da população altamente vulnerável de residentes do sul. Carregar o peso extra do corpo do filhote está sobrecarregando a mãe e diminuindo seus movimentos,
o que pode impactar sua capacidade de procurar alimento. A perda de um filhote, principalmente fêmea, é particularmente prejudicial para o futuro da espécie, porque diminui a capacidade de reprodução da população. Supondo que as orcas vivam uma vida completa, elas podem ter de 5 a 6 filhotes durante essa vida. E se foi difícil ver as fotos do primeiro filhote morto sendo carregado pela mãe, imagina mais 2 desses depois. E para entender como uma orca é especial, se atente ao próximo quadro. Você sabia? E você sabe qual animal marinho está no topo da cadeia alimentar, o maior predador dos oceanos? Se pensou o tubarão, errou. São elas, as orcas, essas maravilhosas criaturas. E já que falei de Telaquá e seu triste luto, que tal conhecer um pouco mais desses animais? As orcas são animais extremamente inteligentes, com estruturas sociais complexas e até mesmo culturas próprias dentro de cada grupo, onde elas ensinam técnicas de caças únicas aos filhotes. Cada grupo tem sua própria linguagem, com fêmeas mais velhas transmitindo conhecimento crucial para a sobrevivência. Seus laços sociais são comparáveis aos dos primatas, com laços de amizade entre indivíduos de idade e sexo semelhantes. As orcas adultas podem ter entre 5 a 8 metros de comprimento, o tamanho de um ônibus escolar pequeno. Seu padrão de cores preto e branco serve como camuflagem. O dorso escuro se mistura com a água vista de cima, enquanto a barriga branca se mistura com a luz vista de baixo. As orcas estão entre os animais mais inteligentes, com cérebros grandes em relação ao tamanho do corpo. São os maiores predadores dos oceanos e se alimentam de uma vasta variedade de presas, incluindo peixes, pinguins, focas, leões marinhos e até mesmo tubarões e outras baleias. Possuem uma habilidade de caça notável, como a técnica de atacar tubarões brancos e o abater sem a menor dificuldade. Essa técnica de atacar e matar outros animais marinhos rendeu a elas o título de baleias assassinas, nome com o qual ficou imortalizada. Mas uma coisa que talvez você não saiba é que elas não são baleias, elas são golfinhos. Isso mesmo, elas são os maiores golfinhos dos oceanos, mas que por serem grandes receberam o título de baleias. E para mim, elas podem ser o que quiserem, pois que são dos meus animais preferidos. E agora me diz, elas são ou não são animais incríveis? Bom, meus amigos, chegamos ao final de mais um programa. Obrigada a quem ficou comigo até o final. Para essa semana, desejo a todos paz e saúde, que nossas atitudes atraiam as melhores vibrações e que o amparo de Jesus e Maria não nos falte. Quero pedir por todos os animais que sofrem, seja nas casas, nas ruas ou nos abatedouros. Fiquem todos com Deus, boa semana e até o próximo programa. Você ouviu Animais Nossos Irmãos. Animais também são espíritos. São elos da nossa jornada evolutiva. Eles são os nossos irmãos.